Você quer apresentar do slide atual, não é isso? É. Vai ali em... Cadê? Tenta apresentação de slide. Ali. Aí, do slide atual. Shift F5. Ó. O atalho, isso mesmo. Valeu, Lu. Show de bola. Bom, gente, é o seguinte, vamos pegar o ser humano. O ser humano a gente sabe que tem 46 cromossomos. Então nós pegamos aqui uma fotomicrografia, digamos assim, dos cromossomos do ser humano, tá? Engraçado, tá faltando cromossomo aqui nesse desenho. O X não tá aparentando nada. O Y. Deixa eu dar uma sacada, só um instantinho. Ah, tá, porque é uma mulher. Não, tá certo. Tá certo. Então é o seguinte, a gente vai pegar os grupos de cromossomos. Você pega aí, você tem 46 cromossomos no total de qualquer célula humana, fora os gametas, tá, gente? Fica bem claro isso. E desses 46 que a gente divide em 23 pares, nós vamos dividir esses 46 ou 23 pares em dois grandes grupos, tá? Melhor dizendo, em dois grupos. Os cromossomos sexuais e os cromossomos autossômicos. Então, gente, você pode olhar aqui que nós temos uma fotomicrografia de cromossomos de uma célula, tá? Então você tem uma aqui, você tem outra aqui, em resumo da história. Aqui no caso você pega uma foto dessas, os caras recortam em paredes, tudo bonitinho, para você poder comparar eles e tudo mais lá no laboratório. Que na verdade a parada é tipo uma brincadeira dessa aqui. Os caras vão lá e organizam depois. Mas enfim. Você nota que é o seguinte, eles vão se alinhar aos pares, né? Em pares, de acordo com suas características, forma, tamanho parecido, os genes que carregam. Então, cada parzinho desse aqui é um cromossomo homólogo. Tá? E aí você vê que você tem 23 pares. O 23º par é esse grupo aqui, ó, que é XY. Do primeiro ao 22º par, nós vamos chamar de cromossomos autossômicos. Tá? E o 23º par, que é aqui a turma do X e a turma do Y, nós chamamos de cromossomos sexuais. Tá? Por que tem essa diferenciação? É muito simples. Do primeiro ao 22º par, tem genes que dão características em comum da espécie humana. Nariz, orelha... O 23º par, ele é responsável por dar aquela característica assim, masculina ou feminina, ou seja, ele dá aquelas características que ajudam a definir o gênero. Entende? Então, do primeiro ao 22º par, tem genes para dar características em comum a um homem ou a mulher. Por exemplo, o gene que faz nós temos 5 dedos em cada mão vai estar entre o primeiro e o 22º par. Agora, o gene que faz a mulher desenvolver seus seios vai estar localizado no 23º par, que é uma característica específica do gênero, tá? Ou seja, uma característica que tem relação com o gênero sexual. Então, assim que funciona. Do primeiro ao 22º são características em comum tanto para homem como para mulher. E no 23º par, ali, digamos, é o local onde ficam os genes relacionados às características do gênero sexual. Gente, alguma dúvida nisso que eu passei?
Tá bom. E aí é o seguinte, nós temos um sistema que organiza esse contexto, tá? Dos dois grupos de cromossomos. Isso varia de acordo com os animais. Por exemplo, nós seres humanos, os mamíferos e alguns insetos, usamos esse sistema chamado de XY. Como é que funciona esse sistema? A gente vai ter 23 pares, no qual 22 pares nós chamamos de cromossomos autossômicos, né? Só que esses cromossomos têm genes em comum, com características em comum para uma para mulher. E o 23º par nós chamamos de par de cromossomos sexuais. Por esse sistema XY, como é que funciona? Esse 23º par, que é o par de cromossomos sexuais, ele funciona assim. Um cromossomo é um par, né? Um cromossomo nós chamamos de X e outro que nós chamamos de Y. Um homem, por exemplo, ele carrega esse cromossomo que é chamado de X e o outro que é chamado de Y. A mulher, o 23º par dela são 2 cromossomos do tipo X. Essa é que é a jogada. Então esse sistema ele serve para tipo assim organizar de uma forma bem fácil essa classificação dos cromossomos e a definição se é homem ou se é mulher. Exemplo. Uma mulher ela vai ter 44 cromossomos autossômicos, ou seja, 22 pares, né? 22 vezes 2, 44. E um par de cromossomos sexuais XX. Então, se eu olhar um cariótipo feminino, o que é um cariótipo? É, digamos, uma fotografia de laboratório dos tipos de cromossomos que sua célula tem. Tá? Resumindo, é isso. Então, aí nós vamos chamar um cariótipo feminino, ele é composto de 44 cromossomos autossômicos, daqui até aqui, e um par sexual de cromossomos sexuais XX. O cariótipo masculino já é feito de 22 pares de cromossomos, ou 44, né, autossômicos, e um par sexual XY. Tá? Então, assim a gente resume essa questão dos tipos de cromossomos. Os insetos também carregam, por exemplo, a mosquinha, né, de cozinha, de fruta, ela carrega essa mesma lógica. Tá? Os cromossomos sexuais dela, a fêmea é XX e o macho é XY. Só que o total de cromossomos dela é 8, né? Enquanto o nosso é 46. Tá? Aí, gente, antes de eu entrar nesses outros sistemas aqui, alguém tem alguma dúvida aí a respeito dessa questão? Para não rolar uma boiada. Então, tá bom. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui. Se eu pegar, fazer essa análise de cromossomos, essa análise de cromossomos nos gametas, né, no óvulo, no espermatozoide, a gente vai ter essa parada aqui, ó. Por exemplo, se um homem possui 44 cromossomos autossômicos mais 2 cromossomos sexuais do tipo XY. Nós podemos resumir isso através dessa legenda aqui, né? (44A) mais XY. É assim que a gente, esse tipo de símbolo que a gente usa. Tá? Nota-se,
nós temos um total de 46 cromossomos. Né? 44 autossômicos, mais 2 que são sexuais, que é o XY, somando 46. Se eu pegar um gameta masculino, a gente tem que lembrar que o gameta é uma célula haploide. Então ele vai carregar metade. Então ele pode carregar 22 dos 44, mais metade do 23º par, que é o XY. Então eu posso produzir um gameta com X ou 2A mais Y. Então nota-se que o gameta masculino ele pode produzir, o homem pode produzir dois tipos de gametas, né? Um gameta com os 22 mais um X, um sexual do tipo X, ou os 22 com outro sexual do tipo Y. Agora, se eu pegar a mulher, você já vai ver outro contexto. Mulher, por exemplo, ela vai ter 44 cromossomos autossômicos mais 2 sexuais do tipo XX. Aí a gente resume esse contexto da mulher nesses 44A mais XX. Porém, em questão de gameta da mulher, ela só pode produzir um tipo de gameta só. Ou seja, todos os cromossomos femininos, todo óvulo feminino sempre carrega um X, porque a mulher ela é 46 de forma que é 44A e 2XX. Então qualquer gameta que ela produzir vai carregar um X, tá vendo? Quem sabe me falar qual é a conclusão dessa lógica toda? Em relação à definição do sexo de uma criança. Alguém se arrisca? Com essa questão, nós vemos claramente que o gameta masculino é que vai definir o sexo da criança. Porque é ele que carrega. Eu posso produzir vamos supor, eu produzo lá milhões de gametas lá na minha ejaculação. Um que vai fecundar somente, basicamente. Então pode ser que vai fecundar um que carrega o X ou que carrega o Y. O óvulo sempre carrega X. Tá? Então quem define isso é o homem. Vou botar essa imagem aqui só para dar uma resumida.
Que aí você vê claramente aqui, né, que o homem produz 2 tipos, tá? E a mulher um tipo só. Então, quando a gente fala que tem 50% de chance de vir um menino, 50% de chance de vir uma menina em cada nascimento, que é o que a gente viu na probabilidade, se deve a isso. Que a mulher só vai produzir um tipo e o homem tem 50% de chance de vir um gameta com X ou 50% de chance de vir um gameta com Y. Então isso se traduz também nas 50% de chance de vir um menino ou uma menina. Show, galera? Ficou claro aí? Isso aí, Vitória, eu não tinha visto seu escrito. Ficou claro essa história? Então tá bom. Aí, antes de eu entrar nessas outras coisinhas aqui, a gente vai ver que no caso nós temos síndromes cromossomiais, que nós chamamos isso de aneuploidias. Aí é o seguinte, só para você entender uma coisa a respeito da raiz da palavra, a definição de síndrome, tá? Geneticamente falando. Então, olha só, a síndrome ela vai ser caracterizada com um conjunto de sinais de causa genética, tá? Devido a anomalias envolvendo os cromossomos ou genes. Então, por exemplo, a síndrome de Down, ela é uma síndrome que se enquadra nisso. É uma síndrome do tipo genética, tá? O que acontece? Vamos pegar alguns exemplos aqui. A síndrome de Klinefelter. Esse é um tipo de síndrome. Olha só o resumindo o cariótipo aqui. 47 em vez de 46,XXY. Ou seja, nota-se que nós temos um cromossomo a mais. E aqui está assim, XXY. Geralmente, se é homem é XY, se é mulher XY e se é mulher é XX. Então, nota-se que esse cara, ou essa mulher, tem que ver aqui, é homem, né, no caso. Esse homem, por ter Y, é homem, ele tem um X a mais na história. Então, ele tem um cromossomo a mais dentro da normalidade da espécie. Por possuir 2 cromossomos X, o indivíduo e um Y é do sexo masculino, mas apresenta órgãos sexuais pouco desenvolvidos, ausência de espermatozoides, mama desenvolvida e corpo feminino. Ou seja, é tipo aquela pessoa que nasce, que a gente fala, hermafrodita, né? Que tem características masculinas e femininas, tá? Como esse par sexual que envolve ser o XX ou XY é o que define as características sexuais do indivíduo, se um homem nasce com um X a mais, isso vai potencializar características femininas nele. E aí ele nasce meio misturado com essa coisa. Se eu for pegar o cariótipo dele, vai ter um par de X aqui, ó. Ele vai ter 22 pares mais o 23º par que é XY, mas com um X a mais. Por exemplo, os genes responsáveis pela produção de hormônios masculinos, a maioria deles estão no Y, enquanto os hormônios femininos estão no X. Se eu dobro o meu X, eu dobro a produção de hormônios femininos no meu corpo. Então, isso vai influenciar nessa questão dessa aparência, tá? Aí aqui nós temos... Cadê? A síndrome de Turner. Já é, olha só, 45x0, ou seja, o indivíduo vai ter menos um cromossomo e ele é X mais nada, ele não é nem XX nem XY, ele só tem um X.
que a gente fala que ele é um caso de monossomia sexual, ou seja, só tem um cromossomo, é monossexual. E aí esse cara ele tem características, essa pessoa tem características femininas, porém, como ela não é XX, ela é só X, ela vai ser uma característica feminina mais atrofiada, ou seja, a mulher vai ser estéril, mama pouco desenvolvida, ovário atrofiado, pescoço mais largo, ou seja, essa pessoa não vai desenvolver as características femininas. Legal, vai ser uma menina com aspecto de criança. Tá? Aí nós temos depois a síndrome de Down. A síndrome de Down, que é tão comum, é um caso também que a pessoa vai ter 47 cromossomos. Mas olha só, os meus cromossomos sexuais estão preservados. Ó. No caso, aqui é do tipo XX e aqui é do tipo XY. Tá? Gente, só um detalhe. Esse tipo de nomenclatura aqui dessas doenças é diferente dessa aqui, ó, que eu escrevi aqui para vocês. Tá? Tipo assim, ali tá tipo contando os 46 e diferenciando e os sexuais são do tipo XX. Você pode apresentar assim, ó, 44A, né, 44 autossômicos mais 2 sexuais, ou você totaliza eles, os 46, e diferencia o par sexual, né? Aqui vamos supor, tem 46, mas é do tipo XX, ou é do tipo XY, ou é do tipo XY, os meus 46. Agora, se tiver XXY, ou seja, eu vou ter que aumentar um aqui. Tá? Então, a síndrome de Down, qual que é? É uma alteração de cromossomos, mas não no par de cromossomos sexuais, é no par de cromossomos número 21. Aqui, tanto no homem quanto na mulher, que tem síndrome de Down, em vez de você ter um par de cromossomos, você vai ter um a mais. Você vai ter 3 cromossomos aqui. Só esse cromossomo a mais faz a pessoa desenvolver síndrome de Down. Tá? Ok? E a última é a síndrome de Edwards. Olha a simbologia aqui, ó. Os dois sexuais, 47, porém, ó, mais 21. Significa o quê? Que é no 21 que você tem um a mais. Então, quando você lê do Edwards aqui, você vê que tem no 18 que você vai ter um a mais. Que é 46 em vez de 47 em vez de 46. Né? Aqui, por exemplo, é uma síndrome autossômica. O que é isso? Ela está com alteração de cromossomos lá nos pares que são autossômicos, entre 1 e 22. Se é uma síndrome sexual, eu tenho uma alteração de cromossomos no par 23, tá? Então, aqui a pessoa tem um 18, lá vai ter 3 também. Que nem o caso da síndrome de Down, tá? Alguma dúvida aí, galera? Só pegar meu copo d'água que eu esqueci. Vou aproveitar a pausa aqui. Alice.
Ana Júlia, Brenda, Bruno, Caio, Clara, Eduardinho, Gabi, Isadora, João, Letícia, Lisa, Lívia, Lucas, Luiz Felipe, Luísa, Luíla, Lucas, Luiz Felipe, Luíla, Manuela, Marcelo. Presente. Quem falou aí? Marcelo. Pode falar. Maria Clara, Maria Eduarda, Mariana Machado, Mariana Nogueira, Milena, Samira, Sérgio, Vitórias. Show de bola. Consigamos. Bom, aí, gente, então a gente entendeu como é que funciona essa questão de cromossomos autossômicos, cromossomos sexuais. Como eu tinha dito, na espécie humana, nos mamíferos em geral e alguns insetos, a gente usa esse sistema XY, né? Que é esse sistema em que a gente tem um grupo que é cromossomo autossômico e o grupo sexual, que a gente determina eles como chamando de X e chamando de Y. Por que a gente chama de X e de Y? Porque eles são diferentes. O X ele é grandão e o Y é petititinho. Tá? Outros animais podem usar outros sistemas. Tá? ZW, por exemplo, se pegar certas aves, os cromossomos sexuais, você tem lá o grupo de autossomos e os sexuais deles já são chamados de Z e de W. Porque tem diferenças. Então os caras vão criando isso. Aí é o seguinte, existe também, como é o caso das abelhas, do carrapato, a produção de filhos sem fecundação. Tá? Que é quando você produz um filho sem ter a fecundação. Então, naturalmente, esse filho não vai ser diploide. Vamos supor, a abelha rainha produz um óvulo. Se ele não for fecundado, ele vai dar origem ao zangão, que vai ser um indivíduo haploide. Por exemplo, ó, as abelhas rainhas são cromossomos XX, né? É uma fêmea. Porém, ela produz os óvulos dela. Se ele não for fecundado, o óvulo não fecundado, que é só X, né, carrega metade, mais os autossômicos, ele vai originar uma abelha que é o zangão. Tá? É um macho. Tá? Porém, ele vai ser um macho haploide. Ele vai ser só X o cromossomo dele. Tá? Aqui está o exemplo da questão da determinação do sexo da criança, né, que eu já tinha mencionado. Tá, então vocês entenderam o que são cromossomos sexuais e cromossomos autossômicos. Agora nós vamos começar a dar uma ideia da questão dos cromossomos sexuais, tá? Com mais detalhe. Vamos pegar um par de cromossomos sexuais aqui no homem, porque o homem tem tanto o X quanto o Y. Então, você conhecendo o do homem, você conhece da mulher, que da mulher vai ser esse aqui duas vezes.
E aí, galera, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente vai dividir os cromossomos como os autossômicos e como sexuais, a gente consequentemente divide os genes que vão ser autossômicos e os genes que vão ser sexuais. E consequentemente, devido a isso, nós vamos definir as heranças que são autossômicas e as heranças que são sexuais. Ou seja, se eu herdo um gene do meu pai que está em um cromossomo autossômico, a característica que esse gene vai me dar, vou chamar ela de uma característica autossômica, entende? Ela vem de um gene que está entre o 22º pai e o primeiro. Agora, a minha característica sexual, ela é uma herança de um gene que está localizado no par de cromossomos sexuais. No meu caso, como sou homem, é o XY. Tá? Então, quando eu falar heranças sexuais, eu estou falando o quê? De características originadas de genes localizados no par sexual. Tá? E aí a gente tem várias coisas. Primeira coisa, a gente tem a gente chama de cromossomos homólogos quando nós temos cromossomos com... Deixa eu pegar a figura aqui. Ó, com tamanhos, formas semelhantes, genes para a mesma coisa. Então nós temos 22 pares de cromossomos homólogos e o 23º par que é sexual. Na mulher, esse par de cromossomos sexual é homólogo. Por quê? Porque a mulher é XX. Ó. Você tem 2 cromossomos semelhantes. Já o homem, eles não são homólogos, eles são meio homólogos. Vamos entender. O do homem, o Y, ele é menor que o do X. Então a parte inferior do cromossomo, ela é homóloga. Ou seja, eles têm formas, tamanhos semelhantes, genes para a mesma coisa. Agora a parte superior já não é homólogo mais. Tá? Então pegando o cromossomo feminino, todos os genes que estiverem no cromossomo X, digamos assim, que é símbolo do feminino, nós vamos chamar de heranças ligadas ao sexo. Qualquer característica que vem de genes que está aqui são características que nós chamamos de herança ligada ao sexo. O daltonismo, aqui vamos falar de doenças. Daltonismo, a hemofilia, que é quando a pessoa tem um sangue que ele não coagula direito, distrofia e outras coisas. Toda característica que vem de genes localizados nessa parte aqui do Y, nessa parte de cima, nós vamos chamar de herança restrita ao sexo, ou seja, só o homem que vai apresentar. E toda característica que vier de genes localizados na parte inferior, nós vamos chamar de heranças parcialmente ligadas ao sexo. Tá? Então isso aqui é a lógica. Aqui eu gero genes com características que eu vou chamar de ligada ao sexo, sempre vão ser genes que vêm do X. Restrita ao sexo, sempre são genes que vêm do Y. E a parcialmente ligada em comum. Aí depois, na próxima aula, nós vamos desenrolar isso aí. Gente, alguma dúvida sobre esse último slide aqui? Então tá bom. Aí próxima aula a gente avança nisso aqui, porque se a gente avançar hoje, não vai dar pra nada. Beleza, galera? Então fica assim, então. Até quarta-feira. Um abração pra vocês aí. Tchauzinho, filho. Vai com Deus. Eu que agradeço a presença de vocês aí.
Say